Boa noite, alunos do 8º período de Direito da FPL. Estamos aqui mais uma vez para tentar simular, uma aula de verdade, porque nada substitui a aula presencial. Nós estamos vivendo um momento terrível, terrível mesmo, porque a gente não tem ideia do que vai ser amanhã, o que vai acontecer. Eu, pessoalmente, eu já estou assim, muito chateada, para baixo, sem energia, porque a energia ela não vem só do físico, ela vem da mente, Por que eu tô falando isso tudo para vocês? É porque a gente não tem outra alternativa a não ser utilizar as armas que nós temos. Eu assim tô num ritmo meio devagar, porque esse trabalho virtual é muito chato, de certa forma, porque ele não tem limite, Ele não tem limite e aí você perde muito a referência de muita coisa, tá? Muita gente veio me falar a questão do Skype, eu acho até uma alternativa bem interessante, mas eu acho que a gente tem que estar consciente que, da mesma forma que o Moodle acabou dando pau, e eu creio até que por excesso, e manuseio da ferramenta e tudo, da mesma forma, nem todo mundo tem recursos tecnológicos suficientes disponível no momento. Por quê? Se não fosse um momento tão peculiar, talvez todo mundo tivesse condição aí de estar consultando uma internet boa, com um bom andamento, Eu, por exemplo, o computador que está aqui em casa, ele não sei se ele não suporta, a internet ela tem sofrido vários vieses, então eu tento deixar tudo de uma maneira que chegue a todo mundo, apesar de saber que isso é só subterfúgio, mas eu, com toda sinceridade, eu não vejo como eu vou dizer para vocês, eu não vejo uma perspectiva real que as coisas voltem ao normal, pelo menos esse semestre. Não estou dizendo que a gente nunca mais vai ter aula, não sei. Nunca mais vai ter aula nesse semestre, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que normais as coisas não vão voltar a ser. Nós não vamos voltar de repente para a sala de aula e recuperar todo o tempo perdido, colocar aula aqui, aula ali, apressa a matéria, dá apostila, sei lá mais o que. E eu vejo isso muito porque eu sou estudante de outros cursos, de outro curso agora, no caso. Educação física, a gente está sem perspectiva de retomar aí, até mesmo a escola, dos meus filhos. Eu tenho um filho aí que vai encarar um Enem aí no final do ano, nem sei se vai ter Enem. Então nós estamos numa situação, eu tô aqui gastando esse tempo conversando com vocês, que eu acho que é essencial. Eu não sei se algum outro professor tem dado esse feedback aí. Eu tô com a cabeça muito cheia, porque eu amo economia, macroeconomia, e eu assisto todos os vídeos possíveis de macroeconomia e tô vendo assim situações muito catastróficas. O pessoal do direito não tem muito perfil interdisciplinar fora do próprio direito, Mesmo assim, nem são todos que tem dentro do direito. Eu gosto de dar uma perspectiva diferente, tá? Mas a gente vai seguir em frente na medida do possível. Como eu disse, não esperem uma normalidade. Nós viemos parar numa situação que, sinceramente, o futuro está em suspenso, O futuro, na verdade, sempre está em suspenso, A gente é que costuma prever alguma coisa aí de acordo com o que a gente viu para trás. Como a gente não viu para trás uma situação dessa, a gente fica meio perdido, tá? Então, voltando aí a vaca fria, depois desse recado aí, hoje é uma matéria que eu acho que talvez seja a matéria mais importante em termos de peça. Tá super em voga, que é a questão da queixa-crime, tá? A queixa-crime, ela é como se fosse a denúncia das ações penais privadas. Tá? A gente viu denúncia na semana passada, O que é a denúncia?
é aquela petição elaborada pelo Ministério Público quando os crimes são de ação penal pública, e o promotor, depois da conclusão do inquérito, ele chega e elabora a queixa-crime de acordo com aqueles padrões, e se essa queixa-crime é recebida, né, ou seja, aceita pelo juiz, aquilo vai transformar o procedimento que estava ali no inquérito em processo. A gente tem a queixa-crime, que é basicamente a mesma coisa, mas a diferença é crucial, tá? Depois eu mostro o quadro aqui para vocês. A queixa-crime, ela é como se fosse a denúncia das ações penais privadas. Como as ações penais públicas, como titular tem o MP, somente o MP faz a denúncia. A queixa-crime é a peça acusatória das ações penais privadas ou subsidiárias. O que é ação penal privada? Tá? A ação penal privada é quando um crime diz respeito mais àquele indivíduo do que à própria coletividade. Isso falando, assim, de uma maneira muito genérica, tá? Como você vai descobrir que um crime é de ação penal privada? Né? A própria lei vai te dizer isso. Quando você passeia lá pela parte especial do Código Penal, você vai ver que a maioria dos crimes não fala nada em relação à questão de ação penal, ou seja, como aquele crime vai ser processado mediante o Poder Judiciário. Mas em alguns crimes a gente encontra algumas referências, né? No caso das ações penais públicas condicionadas à representação, a gente tem a letra da lei, o preceito secundário, escrito assim depois, ou no fim do capítulo, né? Procede mediante representação. Então você tem aí ação penal pública condicionada à representação. Nós temos crimes, e são situações bem específicas, e hoje está intrinsecamente mais relacionadas à questão aí dos crimes contra a honra, que hoje ganharam uma dimensão muito maior do que tinha antigamente. Haja vista essa questão da internet, de redes sociais infinitas, com alcance infinito. Então vocês já imaginam, né? A ação penal privada, se você vai olhar na lei, você vai ler a letra da lei, o preceito secundário e alguma referência do tipo. Procede mediante queixa. No Código Penal a gente tem os exemplos mais básicos, são os artigos 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria, tem vários desdobramentos. No final diz: esses crimes procedem mediante queixa ou representação do ministro da Justiça, conforme for a pessoa que for ofendida por esse crime contra a honra, tá? Então a queixa-crime, ela é como se fosse a denúncia dos crimes de ação penal privada. O maior exemplo que nós temos são os crimes contra a honra, tá? Da mesma forma, elas também valem para a ação penal subsidiária. A ação penal subsidiária é uma coisa muito rara, que é o quê? Quando um crime acontece, ele é de ação penal pública, entretanto o Ministério Público não se manifesta, não chega ao conhecimento dele, ou ele opta por não fazer nada, e o particular, através de uma queixa, tenta acionar o judiciário para aquela prestação jurisdicional. O juiz, aceitando aquilo, recebendo aquela queixa, vai designar um MP para poder titularizar aquela ação. Por quê? Porque apesar do Ministério Público anteriormente não ter feito nada e o particular ter ido correu atrás através da queixa-crime, aquele crime continua sendo de titularidade do Ministério Público. Então, se o juiz viu que a questão estava, né, bem designada, bem desenhada, com um contexto probatório totalmente coerente, o juiz pode tomar essa atitude e transferir essa titularidade para quem é de direito. A partir daí a ação penal continua. Mas nos 99% dos casos, a ação penal subsidiária é uma coisa muito rara, né? A gente fala mais das ações penais privadas. Apesar de nos parecer hoje que são coisas bobas, de penas pequenas e tudo, a gente pensa, né, na questão indenizatória, por exemplo, e a coisa não é tão pequena assim. E como eu disse, os crimes contra a honra têm ganhado uma dimensão enorme. Haja vista o que está acontecendo hoje no mundo, né? Você tem grupo de WhatsApp, milhões, Facebook, Instagram, enfim. Você tem tanto meio de divulgação que os crimes contra a honra acabaram ganhando uma dimensão assim, quase afortunada, né? Quem tem essa especialização, quem corre atrás desse tipo de coisa, com certeza
obtém êxito. Inclusive costuma cair até em alguns exames da OAB na segunda etapa, né, de penal. Como eu disse, né, gente, a queixa-crime ela também inicia o processo. Por quê? Ela é uma petição elaborada por advogado constituído, ou seja, o ofendido, que é a vítima, tá? Ele procura um advogado, tá? E passa para ele, atenção, isso tem que ser destacado, tá ali no quadro, não se esqueçam. Passa para esse advogado uma procuração com poderes altamente específicos para que ele ajuize a queixa-crime. Essa procuração não é uma procuração padrão, é uma procuração para queixa-crime, em que você designa isso de forma explícita e inclusive você faz um resumo dentro da própria procuração, por que está havendo aquela busca pelo judiciário, ou seja, você vai narrar resumidamente os fatos, contra quem e de forma resumida o porquê. Isso dentro da procuração, isso é passado para o advogado particular, que vai elaborar essa queixa-crime. Essa queixa-crime, ela sendo recebida ou aceita, né, vamos falar de uma forma genérica, pelo juiz, o que vai acontecer? O juiz vai dar início, aceitando um processo, inicia da mesma forma que a denúncia iniciou um processo de ação penal pública, ali vai iniciar recebida a queixa, ali naquele momento vai iniciar um processo criminal, mas assim uma ação penal privada, né? Temos que lembrar que a queixa-crime, para você ter uma ideia, né? Tem o ofendido, que é a vítima, aquela pessoa que foi vitimada, né? E o ofensor, eles vão ser chamados respectivamente de querelante, que é a vítima, e querelado, que é o acusado, a pessoa que supostamente praticou aquela infração de ação penal privada, né? Essa petição de queixa-crime, ela não é difícil. Ela é uma petição mesmo, normal, tem que ter nome, qualificação, narrar os fatos, tá? Pedir a condenação, se for de fato uma ação penal privada, como 99,9% dos casos aí, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação, independente de qualquer coisa. Na petição de queixa-crime, você, né, obviamente tem que fazer um enquadramento criminal, fundamentar. Não é muito usual, né, citações de doutrina e jurisprudência, mas citações legais, obviamente você tem que fazer, pelo menos para fundamentar aquilo que você está acusando a pessoa, né, ou pessoas. E também tem que ter o rol de testemunha, e se o ofendido assim quiser, que eu já tive vários casos de clientes que não queriam indenização, a questão deles era mais a honra mesmo, né? Mas se for o caso, você pode pedir, né, dentre os pedidos ali finais, o pedido de indenização que você calcula aí mais ou menos, o juiz depois vai perceber, ou enfim, pode se chegar numa conciliação, né, antes de qualquer julgamento e tal. Esse rol de testemunha, ele tem que ser feito nesse momento, tá? E não é uma coisa para você fazer depois. A gente chama, né, precluso isso. Enfim, e pensando em termos mais objetivos, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, no prazo decadencial, tá? Esse prazo decadencial, ele é muito importante, porque ele vai determinar a validade daquele ajuizamento, tá? Porque depois de passado esse prazo decadencial, a pessoa perde o direito de ação, né? Decadência, na verdade, sempre significou isso, no direito penal também. Vamos pensar na seguinte situação. Qual que é esse prazo? 6 meses, a contar da data em que se ficou sabendo quem praticou a infração. Hoje é muito comum você ter uma pré-determinação assim mais precisa, por causa, igual eu falei, de rede social, né? A pessoa posta lá alguma coisa, tem a data, tem a hora, tem tudo. Antigamente que era meio complicado, era uma coisa mais de ouvir falar, mas daquela data ali até 6 meses é o prazo que você, como ofendido, tem para poder nomear um advogado, passar para ele procurações especiais, fazer um contexto probatório e ajuizar essa queixa aí para prestação jurisdicional, né? Bem, enfim, a relação
Antes de eu continuar com o texto aqui, com tudo, eu vou mostrar aqui para vocês o que está escrito no quadro, que é de certa forma um resumo do que eu falei aqui, tá? Vamos lá.